Amrita de Srila Krishnadas Kaviraja Goswami por Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. De Lila 6, as glórias de Shri Advaita Acharya, verso 62. Shri Chaitanya Charitamrita Shunidya Dipashandi Javana Seha Maha Vaishnavahaya Tatashana. Mesmo um grande ateu que ouça o Shri Chaitanya Charitamrita torna-se imediatamente um grande devoto. Haribo. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Shrimadi Vraje Jata Sakkara Nichaya Aishwarya Gyana Hina Kevala Sakyamaya. Os amigos do Senhor Krishna em Vrindavana, encabeçados por Shri Dama, têm afeição fraternal pura pelo Senhor Krishna e não fazem ideia de suas opulências. Krishna Sange Judakare Skande Aruhana Taradasya Bhave Kare Charana Sevana. Embora lutem com ele e subam em seus ombros, eles adoram seus pés de lótus com espírito de servidão. Pada Samvahanam Chakru Kechitasya Mahatmana Aparihata Papmanu Vyajanai Samavijayan. Alguns dos amigos de Shri Krishna, a suprema personalidade de Deus, massageavam seus pés, e outros, cujas reações pecaminosas haviam sido destruídas, abanavam-no com abanos de mão. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Este verso citado do Srimad Bhagavatam 10, 15 e 17 descreve como o Senhor Krishna e o Senhor Balarama brincavam com os vaqueirinhos após matar Dhenukasura em Talavana. Krishnera preyasi vraje jatagopigana Janrapadaduli kare udhava prartana Jam sabaram pari Krishnera priyanahiyana Tamhara apana kekari dasya bhimana. Mesmo as amadas amiguinhas do Senhor Krishna em Vrindavana, as Gopis, cuja poeira dos pés foi desejada por Shri Uddhava e além das quais ninguém é mais querido para Krishna, consideram-se criadas de Krishna. Vraja janartiham virayoshitam Nija jana ismaya dvansana ismita Bhaja sake bhavad kinkari smanu Jala rohananam charu tashaya. Ó Senhor, eliminador das aflições dos habitantes de Vrindavana, ó herói de todas as mulheres, ó Senhor que destrói o orgulho de teus devotos com teu doce e amável sorriso. Ó amigo, somos tuas criadas, por favor, satisfaze nossos desejos e mostra-nos teu atrativo rosto de lótus. Significado dado por Srila Prabhupada. Jaya Srila Prabhupada. Este verso é uma citação do Srimad Bhagavatam 10, 31, 6, referente à dança da raça de Krishna com as Gopis. Quando Krishna desapareceu da companhia das Gopis, durante a dança, elas cantaram dessa maneira com saudades de Krishna. Api batamadu puryam aryaputro dunaste Smarati sapitrigeham somya bandum schagopam Vachita pisa katana
kinkarinam agrinite bhujam aguru sugandam murdanyat dakshyat-kadanu. Ó Uddhava, na verdade, é lamentável que Krishna resida em Mathura. Acaso ele se lembra dos afazeres domésticos de seu pai, de seus amigos e dos vaqueirinhos? Ó grande alma, acaso ele alguma vez fala de nós, suas criadas, quando ele descansará sua mão com aroma de aguro sobre nossas cabeças? Significado de Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Este verso aparece no Srimad Bhagavatam 10, 47 e 21, no trecho conhecido como Brahmara Gita, quando Uddhava veio a Vrindavana, Srimati Radharani, em completa saudade de Krishna, cantou dessa maneira. Shri Shri Chaitanya Charitamrita Ki Jai. Shila Krishnadas Kaviraja Goswami Ki Jai. Shila Prabhupada Ki Jai. Jai Srila Prabhupada. Srimad Bhagavatam, canto 7, capítulo 13. O comportamento da pessoa perfeita, verso 8. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Nashishyam-anubhadnita. Nashishyam-anubhadnita. Grantam naivabhyasid bahum. Grantam naivabhyasid bahum. Navyakyam upayunjita. Navyakyam upayunjita. Narambham arabit kvachit. Narambham arabit kvachit. Nashishyam anubhadnita. Nashishyam anubhadnita. Gratam naivabhyasid bahu. Grantam naivabhyasid bahu. Navyakyam upayunjita. Navyakyam upayunjita. Narambam arabet kvachit. Narambham arabhet kvachit. Nashishyam anubhadnita. Grantham naivabhyasid bahum. Navyakyam upayunjita. Narambham arabhet kvachit. Tradução, vamos repetir, por favor. O sannyasi não deve propor benefícios materiais só para obter muitos discípulos. Nem deve desnecessariamente ler muitos livros ou dar conferências para sobreviver. Ele jamais deve tentar aumentar desnecessariamente
as opulências materiais. As opulências materiais. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Os pseudo-swamis e yogis, em geral, fazem discípulos seduzindo-os com benefícios materiais. Existem muitos pretensos gurus que atraem discípulos, prometendo curar-lhes as doenças ou aumentar-lhes a opulência material, fabricando ouro. Essas propostas lucrativas atraem os homens sem inteligência. O sannyasi é proibido de fazer discípulo através dessas seduções materiais. Os sannyasis, às vezes, cedem à opulência material, construindo desnecessariamente muitos templos e monastérios, mas, na verdade, esses empreendimentos devem ser evitados. Os templos e mosteiros devem ser construídos para que se pregue a consciência espiritual ou consciência de Krishna, e não para servir de hotéis grátis que acolhem pessoas que nada ajudam material ou espiritualmente. Os templos e mosteiros não devem absolutamente permitir a infiltração da vida que os homens loucos vivem nos clubes inúteis. No movimento da consciência de Krishna, damos as boas-vindas a todas as pessoas que, ao menos, concordam em seguir os 4 princípios reguladores que há no movimento. Não praticar sexo ilícito, não se intoxicar, não comer carne e não participar de jogos de azar. Nos templos e mosteiros, reuniões de indivíduos desnecessários, rejeitados e preguiçosos devem ser estritamente repelidas. Os templos e mosteiros devem ser usados exclusivamente pelos devotos que levam a sério o avanço espiritual em consciência de Krishna. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakura explica a palavra arambham como significando matadi vyaparam, o que quer dizer tentativa de construir templos e monastérios. A primeira ocupação do sannyasi é pregar a consciência de Krishna. Mas, se, pela graça de Krishna, existirem condições disponíveis, então ele poderá construir templos e monastérios para abrigar os estudantes que são sérios na consciência de Krishna. Caso contrário, esses templos e monastérios são prescindíveis. Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayam mudhiraye Shri Chaitanya manobhistam istapitam jena bhutale swayam rupakadat mahyam dadati swapadantikam. Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namustute Na Shishyamanu Gandham Naivabhyased Bahum Na Vyakyam Upayunjita Narambham Marabet. O sannyasi não deve propor benefícios materiais só para obter muitos discípulos, nem deve desnecessariamente ler muitos livros ou dar conferências para sobreviver. Ele jamais deve tentar aumentar desnecessariamente as opulências materiais.
mundita, é a lei aqui para o sannyasi. Nunca deve fazer nada disso para a sua manutenção, como um meio de subsistência. Um sannyasi, se chegou na plataforma última que existe para o ser humano, que é dita que é a plataforma da perfeição, que é a ordem de vida renunciada, então tem a menor lógica o sannyasi viver preocupado em como subsistir, em como sobreviver. Então é isso. É isso. Isso é muito claro aqui. É muito claro. E essa é uma contenda antiga e é uma contenda atual também. Muito atual. Muito em evidência hoje mesmo, agora. Porque a gente escuta todo tipo de argumentação, explicação e tentativa de adaptação para as viagens mentais, materiais, ao processo da transcendência. Não, Prabhu, isso é para Krishna, é Krishna. Não, se é para Krishna, é para Krishna. Se é realmente a verdade, é a verdade. E é muito transparente isso. Qualquer um vê. Não precisa ser nenhum alto, erudito, intelectual, visionário da verdade para ver isso, não. Qualquer um vê. Qualquer um vê o que é coerente, o que é verdadeiro e o que é falso, incoerente, plenamente baseado em sedução material, porque são desejos materiais. Qualquer um vê isso, qualquer um vê. Então, primeiro que nós temos que entender, como o Srila Prabhupada falava, que quando ele deu os primeiros, aos seus primeiros discípulos a iniciação de sannyasi, que ele estava colocando um sapato grande no pé do shishya, do estudante, do discípulo, para que o pé crescesse dentro e ele se tornasse um sannyasi de verdade, um verdadeiro renunciante, um verdadeiro devoto que vivesse só para a verdade, satyam, viver para a verdade, mais nada. Depois nós vamos entender que Shri Chaitanya Mahaprabhu falou que Gopi Bharata, Das, Kamalayan, Das, Sudasa, Nudasa. Antes de mais nada, tudo isso é material. A organização da sociedade humana, nos seus varnas, é a organização material perfeita para a sociedade humana se estabelecer e ser próspera. Shudras, na base da pirâmide, a classe trabalhadora. Vaixas, a classe produtora de riqueza da nação, do Estado. Um pouco mais para cima, a classe kshatriya, administradora, administrativa, e na cabeça a classe pensante, a classe sacerdotal, a classe inteligente. Isso é tudo material. Shudras, Vaixas, Kshatriyas e Brahmanas. E depois, para o avanço espiritual, a organização material do ashram. Brahmachari, Grihasta, Vanaprastha e Sannyasi. O estudante celibatário, que deve começar essa preparação desde a mais tenra idade, desde os 5 anos de idade, como explicou Narada Maharaja, como que o menino vai para a escola do Guru aprender que não é esse corpo, aprender que é alma, e aprender o que a alma é, servo eterno de Krishna, residente eterno do mundo espiritual. Tudo isso aprende como estudante celibatário brahmachari. Depois, se ele cresce e se casa, ele vai ser um grihasta, um chefe de família.
E se ele continua o seu caminho puro de vida espiritual como um grihasta e depois se retira para entrar para a ordem de sannyasa quando os filhos estão crescidos e a esposa está amparada pelos filhos e não tem mais nenhum problema para sobreviver, o chefe de família, o grihasta, se retira como vanaprastha, executando austeridade e penitência espontânea para se preparar para entrar na ordem renunciada da vida propriamente dita, que é quem vai viver para a verdade só, Satyam, só viver para a verdade. E a plataforma última, o comportamento da pessoa perfeita, o comportamento do sannyasi perfeito, vai ser esse. Viver só para a verdade, completamente indiferente a tudo que é material, a esse mundo material, a esse corpo. Então é muito claro. Passou por todas as fases de preparação, preparatórias, como um retirante, vanaprastha, fazendo austeridade e penitência para se desvencilhar dos compromissos ordinários da família, e foi estudante celibatário, viveu para Vidya, depois entrou no ashram do modo da bondade, como um grihasta, uma vida sagrada, espiritual, não uma vida de amedi, de gratificação dos sentidos e de interesse só na sua própria família, não. Como um devoto, um grihasta, um adhikari, fazendo a verdadeira caridade para sua esposa, seus filhos e para toda a humanidade, dando conhecimento para todo mundo da mesma maneira, porque entendeu que não é esse corpo, que é a alma, entendeu que todas as almas são servos eternos da alma suprema, viveu uma vida de caridade, se retirou como vanaprastha, depois de ser grihasta, e se estabeleceu como um satyam, vidu, alguém que vê a verdade e vive para a verdade, o sannyasi. Agora, como em tudo nesse mundo existe começo, meio e fim, o fraco, o médio e o forte, aí ele vai começar também nesse último estágio, embora seja o último estágio, como um sannyasi, alguém que entrou para a ordem de vida de renúncia total, renunciada como um sannyasi. Nas 4 fases que existem como fases de sannyasi ainda imaturo, sannyasi um pouco mais maduro, sannyasi maduro e sannyasi puro, completamente puro. É isso aí. Então essa primeira fase é chamada de Kutichaka. Kutichaka é quando o sannyasi está assim ainda bem em dúvida. Poxa, agora eu entrei para a ordem renunciada da vida, eu tenho que renunciar a tudo, como que eu vou me manter? Como que eu vou ter relação com as pessoas da minha família, que eu adoro tanto, que eu sempre tive tanto apego, tanto relacionamento? Então, quando o sannyasi está nessa fase imatura, ele é chamado de sannyasi Kutichaka, porque ele ainda tem, embora ele tenha saído do contexto familiar, ele ainda é mantido pela família, as pessoas ainda dão alguma facilidade para ele, levam alimento, embora ele esteja retirado da aldeia que ele convivia com a família. Quando ele amadurece mais, ele passa a viver como um madhukari, que é a abelha, né? A abelha é madhukari, quer dizer madhukari. Madhukari, a abelha vai sugando o mel de flor em flor. E assim um sannyasi que amadureceu um pouco mais, como o Bahudaka, aí ele vive como um madhukari, sannyasi madhukari, como uma abelha. Ele vive levando a verdade para as diferentes famílias, como se estivesse pousando em cada flor, e ali ele recebe um donativo espontâneo que os grihastas, as famílias, os chefes de famílias, dão para ele se manter espontaneamente, e ele convive com aquilo.
Inclusive disse que o verdadeiro sannyasi que está amadurecendo, avançando assim, ou seja, o pé está crescendo dentro do sapato, sannyasi, ele inclusive evita de ficar indo sempre nas mesmas casas, ou de aceitar mais doações para se manter de uma família só. Não, ele vai ali, depois já vai na outra, depois vai em outra, não fica assim, viciando, opa, aquele ali me deu mais, eu vou voltar lá, porque isso aí está evidente, então ele está identificado com facilidades materiais, apegos materiais, que não são para nada evidência de que ele está se tornando cada vez mais dependente da misericórdia de Krishna, dependente da manutenção de Deus e de nada mais. Então ele já até evita isso para ir amadurecendo. E se ele amadurece mais, aí ele expande sua pregação, suas viagens. Aí ele já não é mais nem Kutichaka, nem Bahudaka, ele já é conhecido como sannyasi Parivrajakacharya, alguém que vive viajando e pregando, falando sobre a verdade para todos, indiscriminadamente. E sem se preocupar se vai ter um lugar para dormir, se vai ter alguém para lhe dar algum alimento, se vai ter alguma facilidade ou não. Ele não, já conta com a misericórdia de Krishna e vive para a verdade, dependendo de Krishna. Esse é o sannyasi Parivrajakacharya. E se ele amadurece mesmo e chega ao ponto de completo controle dos sentidos, não tem mais problema nenhum com princípios, com regras, regulações, porque ele já está absorto mesmo na sua introspecção espiritual, no seu relacionamento amoroso com Krishna, ele vive esse afeto amoroso com Krishna na realidade, aí ele é considerado um Paramahansa. Esse é o Paramahansa, essa é a fase de Paramahansa. Então, para esse daí, não existe mais regras, regulações, porque ele está acima de tudo isso, e muito menos existe qualquer coisa que não seja viver só para se relacionar amorosamente com Krishna. Por isso, para alguém na fase de Paramahansa, pouco importa se ele está viajando e pregando, pouco importa se ele está parado no local, pouco importa o que ele faz. O que importa é que ele está completamente, como o Dhammadikari, absorto em amor por Deus. Essa é a fase última do sannyasi perfeito. Um sannyasi nesse nível, com certeza, ele não é que ele vai voltar para o mundo espiritual quando deixar esse corpo, ele já está no mundo espiritual. Onde quer que ele esteja ali, um sannyasi Paramahansa, ali já é o mundo espiritual. Ele já está. Então, nós temos que distinguir bem entre avanço espiritual verdadeiro e pseudo-avanço espiritual. Tanto é que Prabhupada começa falando aqui assim, os pseudo-swamis e yogis, em geral, fazem discípulos seduzindo-os com benefícios materiais. Então, um sannyasi nesse nível não tem nenhum interesse em fazer discípulos, nenhum interesse em ser mantido por ninguém, nenhum interesse nesse mundo material. Ele está completamente absorto em avanço espiritual, na plataforma espiritual, na relação amorosa com Krishna. Esse é o último estágio, o estágio de Paramahansa. Agora é interessante isso, muito interessante isso, porque eu acabei de explicar que mesmo tudo isso, como o próprio Sr. Chaitanya falou, é material. Tanto o Varna quanto o Ashram são divisões materiais. Por quê? Porque Srila Bhaktivinoda Thakura, por exemplo, ele não saiu do ashram de Grihastha. Ele não saiu da vida familiar, mas ele era um Paramahansa. Um Paramahansa, Srila Bhaktivinoda Thakura. Então, qualquer um pode se tornar um Goswami de verdade. Qualquer um pode se tornar um Parivrajakacharya
e qualquer um pode se tornar um paramahansa, um renunciado no mais alto nível de absorção em compreensão espiritual e amor por Deus. Como que é isso aí, Prabhu? É assim mesmo. É assim mesmo. Por isso que quando Srila Prabhupada fala que os templos e mosteiros devem ser usados exclusivamente pelos devotos que levam a sério o avanço espiritual em consciência de Krishna. Porque nessa atitude, nesse trabalho prático, nessa rendição, todos são iguais, todos. Todos que levem a vida espiritual 100% a sério assim, estão no mesmo nível, todos. Tanto é que Srila Prabhupada falou, um grihasta na minha ISKCON, na minha sociedade, que vive só para ela, vive só para a missão do meu mestre espiritual, que era Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, que é nada mais, nada menos que filho desse Paramahansa, Srila Bhaktivinoda Thakura, que estou acabando de falar aqui. O pai do mestre espiritual de Srila Prabhupada, Srila Bhaktisiddhanta. Qualquer um que faça do templo, da comunidade de Vaishnava, o seu abrigo, o mundo espiritual, e viva ali com pleno respeito ao Dhamma sagrado e no humor do mundo espiritual, e não se desvie para nada desse comportamento. Prabhupada falava, na minha sociedade, todos são sannyasis, porque todos vivem só por prazer de Krishna, só para divulgar, pregar, distribuir a consciência de Krishna, a verdade. Então, todos são renunciados. Todos estão na mais alta plataforma de renúncia, se estão. Por isso que o Dhamma sagrado, o templo, não é uma brincadeira. O mundo espiritual não é uma brincadeira. O mundo espiritual manifestado nesse mundo material não é uma farsa. Não é uma farsa. Prabhupada falava que os templos são Vaikunta. Vaikunta quer dizer um lugar sem ansiedade. Vaikunta quer dizer um lugar onde o centro é Krishna, é a deidade. O centro é Deus, onde a vida está voltada só para o prazer de Deus, só para a satisfação dos sentidos transcendentais do Senhor dos sentidos. Então, isso é vida espiritual pura, verdadeira. E os templos se destinam a isso. Portanto, se não tiver esse tipo de vida, não adianta ficar construindo templo. Para quê? Para quê? Então a gente vê, por exemplo, Srila Bhaktisiddhanta, ele tinha um desejo muito intenso de fazer com que a mata que ele tinha criado, a Gaudiya Mata, se expandisse pelo mundo inteiro. E ele falava para os seus discípulos que todos deveriam viver para isso, para incrementar o culto do Vaishnavismo, porque era desejo do Senhor Chaitanya, mundo afora. Pritiviti atidhyati nagaradi grama savatra pratyara raibimora não. O Senhor Chaitanya falou, eu estou pregando aqui agora, começando esse movimento de Sankirtan, começando distribuição do Mahamantra Hare Krishna para o mundo inteiro como um processo para a autorrealização nessa era. E esse canto, porque é meu desejo, vai tomar o mundo inteiro. Vai atravessar as fronteiras das vilas, aldeias, cidades, estados, países, e vai tomar todo mundo. O Sr. Chaitanya falou, esse era o desejo de Srila Bhaktisiddhanta, de satisfazer o Senhor Chaitanya. Aí os devotos não estavam entendendo muito a mensagem de Srila Bhaktisiddhanta, não. E Srila Bhaktisiddhanta falou, a pregação mais eficaz nessa era é a distribuição dos livros que enfatizam essa verdade.
A mridanga que vai soar no mundo inteiro é a Brihat Mridanga. Essa filosofia entrando em cada casa, através dos livros. E os devotos falavam, mas Gurudeva, Guruji, nós não temos muitos recursos para imprimir e distribuir livros. E Srila Bhaktisiddhanta falou, não, eu já construí o templo, eu já tenho o templo bonito, com mármores, com uma mais requintada arquitetura, construção. Então, se é esse o problema mesmo, claro que não era. O problema era a falta da fé na ordem de Srila Bhaktisiddhanta, que era imprimir e distribuir livros. Mas, se é esse o problema mesmo, façam o seguinte, arranquem os mármores, vendam os mármores do templo e gastem esse dinheiro dos mármores imprimindo e distribuindo livros. Isso aí já deixou bem claro que os templos e mosteiros não devem absolutamente permitir a infiltração da vida que os homens loucos vivem nos clubes inúteis. Tanto é que Srila Bhaktisiddhanta criou Fat Cat. Ele falou, eu não quero gatos gordos dentro dos templos. Não quero ninguém só comendo e engordando. Todo mundo pensando no melhor espaço do templo para viver e para desfrutar. Não, isso é mentalidade material. Os templos e mosteiros devem ser construídos para que se pregue a consciência espiritual ou consciência de Krishna, e não para servir de hotéis grátis que acolhem pessoas que nada ajudam material ou espiritualmente. Então é isso aí. Templo, se não estiver sendo usado realmente para o propósito que o mestre espiritual criou tal mata, tal templo, que é pregar a consciência de Krishna, distribuir a consciência de Krishna, não tem valor nenhum. Não é para ser um lugar de turismo, não é para ser um lugar de festas, de casamentos hindus, festivais hindus, indianos. Não é para ser um lugar desses. Não. Templo é para ser um lugar onde se tenha vida espiritual pura, vida espiritual imaculada e adoração verdadeira para se ter força para ser Pancharatmika Vidhi, para se executar o que Krishna quer nessa era e que Srila Prabhupada falou que é o mais importante, assim como Srila Bhaktisiddhanta mostrou, mandando vender os mármores do templo, imprimir livros e distribuir. Bhagavata Vidya, para usar para pregação, senão não faz sentido nenhum. Puxa, quer algo mais claro do que isso? Quer algo mais claro do que isso? Aí a gente tem dúvida de o porquê que a mata, a Gaudiya Mata, a mata de Srila Bhaktisiddhanta não crescia e foi crescer só com Srila Prabhupada, porque Srila Prabhupada fez e está fazendo. E aí a gente tem dúvida, por que a ISKCON de Srila Prabhupada tem que superar esse mesmo problema e agora viver só para a verdade, para distribuir a consciência de Krishna, para pregar com vida pura dentro dos templos e não para ser lugar de recreação, de coletar dinheiro, de fazer festas e casamentos indianos, festas das cores, festas do pó colorido, festa... Não, isso não. Não foi para isso que Srila Prabhupada criou a sua ISKCON. Não é para isso que nós estamos mantendo templos de Srila Prabhupada, a ISKCON de Srila Prabhupada. Não é para isso. Não é para isso. Resultado é que não tem resultado. Resultado é que não tem pregação. Resultado é que não tem bem-aventurança. Resultado é que é um embuste, não tem vida espiritual, é enganação. É mesmo. É isso mesmo.
É isso aí. Então, cabe aos sannyasis da ISKCON, aos líderes da ISKCON, cobrarem isso, verem isso, administrarem isso, corrigirem isso e viverem como Sri Chaitanya Mahaprabhu viveu dando exemplo. Aqui nós estamos acabando de ouvir Srila Prabhupada falando que ninguém deve ficar, um sannyasi sincero, um guru sincero, não deve ficar procurando só fazer discípulos, atrair gente para seguir ele, não. Não é isso. Não é isso. Deve viver para distribuir a verdade para todos. Deve viver para distribuir a consciência de Krishna para todos, indiscriminadamente. E deve viver pensando que todos vão ser seguidores, discípulos, shishyas de Srila Prabhupada. Isso é consciência de Krishna na ISKCON de Srila Prabhupada. Nadanam nadyanam nasundarim kavitam vajagadisha kamaema madhyamani jamanishware bhavatad bhaktir ahaitukito aí. Qualquer um que estiver agindo dessa maneira, seja grihasta, vanaprastha, sannyasi ou brahmachari, qualquer um na ISKCON de Srila Prabhupada vai estar sendo um sannyasi verdadeiro. O que Sri Chaitanya Mahaprabhu falou? Primeiro ele falou que ele não era nem grihasta, nem vanaprastha, nem sannyasi, nem brahmachari, nem nada. Nem Shudra, nem Vaishya, nem Kshatriya. Ele era só um servo do servo de Krishna. Então um servo do servo de Srila Prabhupada, na ISKCON de Srila Prabhupada, que é, certamente, se for um servo de Krishna, ele observa o que o próprio Krishna falou no seu Shikshastakam. Eu não tenho desejo de acumular riqueza, nem desejo belas mulheres, nem quero ter seguidores. Eu só tenho um desejo, eu só quero uma coisa: prestar-te serviço devocional, Krishna. Puro, sincero, honesto, nascimento após nascimento. Ué, essa deve ser a nossa vida. Essa deve ser a nossa ocupação, de distribuir um processo para a autorrealização nessa era, que é o processo de cantar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Esse é o nosso dever, né? Através do exemplo do Acharya, agindo como um exemplo, como um devoto exemplar, como um Acharya. Não importa o nosso ashram, não importa. Não importa o nosso varna, não importa. Qualquer um que estiver conectado à ISKCON de Srila Prabhupada e trabalhando para Srila Prabhupada, deve ver que isso aconteça. Punsam ekantata shreya. Shreya é Udama, distribuir o bem último para toda a humanidade, que foi o que Srila Prabhupada deu para nós. Um processo de autorrealização através do cantar do Mahamantra Hare Krishna, o serviço devocional puro como meta, para todos. Isso sim, aí sim. Eka Krishna Navikari Sarva Papanasha. Primeira Karana Bhakti, Karena Prakasha. Ao fazermos isso, se fizermos isso, se nos aprimorarmos como cantores do Mahamantra Hare Krishna, que foi o que o Sr. Chaitanya mandou, foi o que o Sr. Chaitanya mandou. Mas o Sr. Chaitanya falou que o Trinadapi Shurichena Adarurapi Sahishnuna. Nós temos que começar a cantar Hare Krishna, nós temos que permanecer cantando Hare Krishna, nós temos que abandonar esses presentes corpos cantando Hare Krishna. E nesse cantar existe o aperfeiçoamento. Por isso é
o processo de cantar o Mahamantra Hare Krishna é regrado pelos acharyas, é regrado por Srila Rupa Goswami, que mandou observarmos 10 ofensas, para que possamos, Krishna Prema Bhakti, alcançar amor puro por Krishna. É essa a missão da ISKCON de Srila Prabhupada. Essa é a missão do movimento Sankta do Sr. Chaitanya. E esse deve ser o nosso propósito vigilante, sem nos desviarmos disso. De qualquer um que represente Srila Prabhupada. Qualquer um. Explicar para todos que todos devem cantar o Mahamantra Hare Krishna. Todos devem se qualificar para cantar puramente o Mahamantra Hare Krishna. Kirtaniya Sadahari. Permanecer cantando. Cantando no estado de espírito humilde. Cantando com estado de espírito humilde. Humilde. Julgando-se inferior à palha insignificante que rola na rua. Sendo mais tolerante que uma árvore e desprovido de todo sentido de falso prestígio. Quem não está interessado em falso prestígio, não está interessado em bajulador, não está interessado em discípulo, em seguidor, não, está simplesmente cumprindo com o seu dever honestamente. E dessa maneira, nunca vai perder o interesse, o gosto pelo cantar do Mahamantra Hare Krishna. Ao servir cantando assim, ao cantar servindo assim, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Vai cantar puramente. Vai cantar puramente, não é isso? O canto vai ser puro. Eka Krishna Namekari. Está cantando direitinho, dentro do processo recomendado pelos acharyas, por Srila Prabhupada, vai cantar puramente, vai cantar sem cometer negligência no canto, nama parada, ofensa aos outros devotos, Vaishnava parada, que estão cantando, que estão no processo de cantar, e ofensa ao mestre espiritual, a Srila Prabhupada, Guru parada, não vai ofender ninguém, vai cantar puramente. Ao se cantar puramente assim, esse canto vai fazer com que alguém consiga ficar livre do pecado, Sarva Papanasha. Não é? Eka Krishna Namekari Sarva Papanasha. Esse canto é tão poderoso que ele ajuda alguém a cantar sem cometer nenhuma falha, seguindo, observando estritamente não carne, não peixe, não ovos, não intoxicação, não jogos de azar, nem sexo ilícito. Tendo sim um comportamento misericordioso, porque não come carne, peixe e ovos, um comportamento puro, porque não faz sexo ilícito, um comportamento veraz, porque não faz jogos de azar, e um comportamento de muita determinação, Dridhavrata, de voto seguido estritamente, com austeridade e penitência, porque tem força para isso, porque não se intoxica. É para isso que não se come carne, peixe e ovos, não se intoxica, não se faz jogos de azar, nem sexo ilícito. Para observar esses princípios no processo de cantar o Mahamantra Hare Krishna, e canta o Mahamantra Hare Krishna seguindo esses princípios. Isso significa cantar livre do pecado, servir sem pecar. Ao fazer isso, primeira, Karana Bhakti. Isso aí é serviço devocional puro. Esse serviço devocional é puro. Ao se fazer serviço devocional puro, se experimenta, porque ele se manifesta, prakasha, Karana Prakasha, o amor puro por Krishna. Então é esse aí o processo, é essa aí a vida espiritual verdadeira. Não é isso que a gente está vendo hoje em dia aí não. Infelizmente, na própria ISKCON de Srila Prabhupada. Vida espiritual saudável, verdadeira e com uma missão pura de satisfazer o Sr. Chaitanya com o desejo dele de tomar o mundo com o seu movimento de Sankirtan. O maior representante do movimento de Sankirtan do Sr. Chaitanya no mundo é a ISKCON de Srila Prabhupada. Portanto, devemos preservar isso de verdade e não só da boca para fora. Alguma dúvida, alguma pergunta?
Qualquer um que esteja fazendo isso é um sannyasi. É um sannyasi. Não importa que é casado, não. Não importa que é brahmachari. Não importa que é vanaprasta ou sannyasi. É um Goswami. Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada. Srila Prabhupada aqui. Jai Srila Prabhupada.